Olá, queridos, de novo aqui no nosso cantinho da palavra, preparado com carinho para você. Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Deus pesou Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando qual Maria as palavras de amor. A Deus pesou Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem me salvo do temor. Deus pesou Jesus Cristo, acho terna compaixão, para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. Glória a Jesus. Hoje eu quero falar sobre o jejum, que é uma arma que Deus deixou para nós sermos vitoriosos. E eu quero ler no livro de Efésios, no capítulo 6, e o verso 11, que diz assim, Efésios 6, e o verso 11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando a Bíblia se refere ao diabo, ela o chama de astuto, de maldoso. E as ciladas são laços no caminho nosso que ele coloca. É alguma coisa que você às vezes não vê, não percebe, mas ele está ali. E a Bíblia, quando Jesus nos fez, ele não nos abandonou. Ele é o nosso comandante, ele é o nosso general, mas ele não manda você para a guerra e deixa você sozinho, não. Ele te dá instrução, ele prepara e ainda vai conosco o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para nos tornar mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós temos um inimigo? Temos. Ele é astuto? É. Nós não podemos subestimá-lo. Mas o nosso Deus é maior que ele. E ele nos ensinou como vencer as batalhas. E uma das armas, a armadura, era uma arma metálica que os soldados usavam para vencer, para se proteger, para ir para a guerra. Eram os guerreiros que vestiam aquela roupa e aquilo protegia. E entre as coisas que Deus deixou como arma para a gente enfrentar o inimigo, ele deixou oração e jejum. Orar em jejum. O jejum não é coisa nova. O jejum não é uma dieta para emagrecer. Existe jejum para emagrecer, mas não é isso. Jejum é um reconhecimento da palavra, de que aquela palavra que Jesus falou, que tem demônio, que só vai embora com jejum e oração, é verdadeira. É a confiança que você tem naquilo que Jesus falou. E Jesus se agrada disso. E o jejum, no Antigo Testamento, muitas pessoas jejuaram. A Bíblia fala muito sobre o jejum. Eu acho que eles já estavam tão acostumados a jejuar que não tem muitas regras. Você faz assim, não. Cada um conforme propôs do coração.
O jejum é uma abstinência de comida. Quando você vai fazer exame de sangue, que você recebe as instruções, normalmente, para fazer exame de sangue, o seu jejum começa no dia anterior. Mas o jejum que nós fazemos para chegar mais perto do Senhor, para buscar o Senhor, para receber direção, para receber solução, para termos melhor comunhão com o Senhor, esse jejum não precisa começar ontem, pode começar se você quiser. Mas o jejum é uma abstinência que você vai tomar um tempo para orar sem comer. E o jejum pode ser normal. O que é jejum normal? É parecido com aquilo que você faz de exame. Você pode tomar água, mas se abstém de comer. Tem o jejum total. O que é o jejum total? É não comer e nem beber água. A rainha Esther, no Antigo Testamento, o povo judeu estava com uma dificuldade muito grande. Eles tinham um inimigo e esse inimigo tinha conseguido, diante do rei, uma sentença para que o povo fosse aniquilado. Só que o rei não sabia que a esposa dele era judia. E ele concedeu, porque o inimigo contou uma história. O Amã, chamava Amã, ele contou uma história para o rei. Falou, olha, no seu reino tem um povo desobediente, rebelde. Contou lá. E queria exterminar o povo e o rei deu ordem. Não era igual hoje, que tem leis, apesar de que tantas dificuldades nós temos hoje com lei, com julgamento, com tudo isso, naquele tempo era muito pior. Era tudo ditador, mandava matar, matava, mandava tirar, tirava. E o rei tinha mandado exterminar aquele povo. E quando a rainha Esther soube, ela falou, junta todo mundo. Eu estou resumindo a história. Junta todos os judeus e jejuem por mim, e orem, e peçam a Deus. E naquele tempo era tão diferente de hoje, que a mulher não entrava assim na presença do rei sem ser convidada. E ela não estava aqueles dias sendo convidada para ir na presença do rei. Então ela tinha alguns pedidos, né? Ela tinha o pedido de retirar, fazer um milagre para retirar aquilo que ia aniquilar o seu povo, e também que o rei, quando ela chegasse, que o rei pudesse estender o cetro. O rei tinha um cetro de ouro, de outro material, que ele levantava para que a pessoa pudesse chegar perto dele, porque se ele não levantasse, a pessoa era morta. Então ela tinha algumas causas. Quando a gente jejua, a gente traz as nossas causas para o Senhor. A gente pode orar para tudo quando está jejuando, mas às vezes nós temos um objetivo, um propósito de ouvir a voz de Deus naquela situação ruim, naquela situação difícil, naquilo que nós já não conseguimos mais resolver. Então a rainha Esther, quando todos jejuaram, é jejum total. 3 dias, você não precisa jejuar 3 dias. É claro, se você for nova, ótima de saúde, Deus te induziu, Deus te tocou para jejuar, pode jejuar. Mas cada um jejua o tanto que pode. Tem uns que jejuam só um pouquinho, o café da manhã. Tem outros que jejuam tomando água e tomando chá, porque tem outros que tomam os remédios, não tem importância, cada um é conforme propôs no coração. Aí a rainha Esther chegou diante do rei, já começou o milagre, o rei levantou o cetro, a rainha entrou, a rainha Esther depois contou para ele a história do seu povo, e ele ficou muito assustado, e ele tinha que reverter aquela situação, e ele arrumou um plano para reverter. E no dia que eles deveriam ser mortos, eles tinham gozo, eles tinham festa, eles festejavam, porque Deus tinha dado vitória. Então, isso é o jejum total. Tem o jejum coletivo, quando todo mundo se reúne para jejuar. Quando você, mas os seus amigos, os seus irmãos em Cristo falam, nós precisamos resolver uma causa, e nós precisamos da intervenção de Deus, da direção de Deus, da voz de Deus nesse assunto.
Isso é jejum coletivo. A Bíblia conta que Esdras se humilhou perante a face de Deus. E ele, mas todos os que estavam com ele ficaram perto de um rio chamado Rio Aava, para orar, para se humilhar, para buscar a face de Deus e para que o Senhor os ouvisse. Então Esdras estava ali diante da face de Deus. E muitos do passado, no Antigo Testamento, jejuaram. Esdras, Neemias, Daniel. Daniel fez jejum parcial. O que é o jejum? Já contei o que é jejum total. O jejum parcial é quando Daniel foi assim. Daniel ouviu que de Deus, que ia ter uma guerra. E aquela guerra ia ser prolongada. Sabe o que o Daniel fez? Ele começou a jejuar, ele ficou muito triste. A gente pode jejuar quando a gente está triste. E o Daniel ficou muito triste, começou a jejuar, a buscar o Senhor, E ele, o jejum dele era assim, ele não tomava vinho, não comia manjares e não comia carne. Então os manjares hoje para nós são os doces, aqueles doces saborosos, carne. Então nós podemos oferecer no altar de Deus um jejum parcial, que é deixar de comer algumas coisas. Eu tinha muita dificuldade com isso, porque a minha tradição religiosa ensinava o jejum assim, você levantava, não tomava café, não comia nada, isso era um jejum total, mesmo que fosse pequeno, era total. Mas eu fui congregar numa igreja em que o pastor fazia jejum de carne, coletivo, e uma vez, quando ele fez jejum de carne, eu comecei 1 dia, 2 dias, depois eu comecei a ficar irritada. Aí ele falou, Doraci, para com esse jejum. Eu falei, não, pastor, não vou parar. Eu queria continuar como todos estavam fazendo. E eu tive uma vitória muito grande, porque o pastor dizia assim, nada pode nos dominar, nada. Nem o café, nem o doce, nem o salgado, nem a comida, nada pode nos dominar. Nós temos que ser vitoriosos sobre essas coisas. E eu fui vitoriosa. E hoje eu posso passar um dia sem comer carne? Posso. Descobri que eu posso. Um dia ele fez jejum de televisão. Apesar de que jejum é abstinência de comida, mas ele fez jejum na hora de assistir televisão, você lia a Bíblia. E era um jejum coletivo. E os testemunhos eram maravilhosos. Das pessoas sendo abençoadas, porque estava oferecendo um tempo de qualidade a Deus. Estava deixando de assistir a televisão para oferecer a Deus, para ler a sua palavra, para orar. No Antigo Testamento, muitas pessoas jejuaram. A Bíblia conta que Jonas foi pregar. E quando ele foi para uma cidade chamada Nínive, todo mundo jejuou. Eles não queriam que Deus destruísse aquela cidade. O rei desceu do trono, se juntou com o povo e todos jejuaram. Todos. Foi uma coisa maravilhosa. Você acredita que até as crianças jejuaram para pedir socorro a Deus? E Deus falou, Jonas, eu não vou destruir a cidade. Então Deus ouve a nossa oração. Eu não tinha esse entendimento, eu tenho mais de 50 anos de crente. Há muitos anos atrás fui congregar onde esse pastor me ensinou que nada pode nos dominar e que a gente pode oferecer como oferta de jejum ao Senhor. E Nínive, eu nunca fiz isso com as minhas crianças, mas Nínive até as crianças jejuaram. É evidente que eu não estou mandando você pôr as crianças para jejuar, longe de mim. Mas você pode tratar do assunto quando eles tiverem entendimento que está escrito na Bíblia. E você pode ensinar para eles. Um dia tem presunto e queijo. Eles podem, no dia fala assim, quando você quiser, mamãe te ajuda. Ai, hoje eu vou jejuar o queijo. Hoje eu vou jejuar o bombom. Olha que gracinha. Então, isso é próprio da pessoa. Se o menino quiser fazer uma oferta ao Senhor de gratidão, de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos feito, então
Então, o povo do Antigo Testamento era um povo que orava, era um povo que buscava. Daniel buscava, Esdras buscava, Neemias buscava. E a Bíblia conta dessas pessoas que foram tão vitoriosas, Deus ouvindo, Deus intervindo, Deus agindo, Deus fazendo milagre. E no Novo Testamento tinha um homem que ele não era crente, ele chamava Cornélio. Mas ele dava esmola e ele jejuava. Olha que interessante. E um dia ele estava orando e Jesus se manifestou. E Jesus queria salvar aquele homem. E quando ele estava em jejum, o anjo apareceu para ele e mostrou para ele o endereço que ele tinha que mandar buscar um apóstolo, um discípulo, para ensinar para ele como é que ele tinha que fazer. É maravilhoso receber direção de Deus quando nós usamos essa arma contra o inimigo, que é o jejum. O inimigo quer nos ver confuso, se debatendo, indo de um lado para outro, sem endereço certo. Mas nós podemos jejuar. Então, Cornélio jejuou. E Deus deu endereço. Daniel jejuou. E era uma dificuldade prolongada. Irmãos, nós precisamos jejuar e orar. Nós não sabemos quanto esse vírus vai ficar na face da terra. Nós não sabemos quanto essa epidemia vai estar assolando. Quantos lares enterrando seus filhos. Quantos irmãos chorando. É hora de voltar para Jesus. Daniel se entristeceu. Não é porque Jesus tem guardado a sua casa que nós estamos livres. Outros têm partido. Outros têm ido. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus ouça a nossa voz. A igreja de Atos, lá no livro de Atos, conta que a igreja daquele tempo orava para separar os obreiros. A Bíblia diz que eles oraram. E o Espírito Santo falou, separa para mim Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Jesus é maravilhoso. Jesus separa obreiros na oração. O jejum, a Bíblia conta de um homem que trouxe um filho que tinha um problema terrível. Chama ele de lunático, que é negócio da lua, lunático, né? Mas lunático, na verdade, é uma pessoa doida. Lunático é uma pessoa desequilibrada. E o demônio pegava aquele menino, e a Bíblia conta que o demônio... Desculpa, irmãos, meu cachorrinho está latindo. A Bíblia conta que ele era doido, aquele menino era doido. O demônio pegava aquele menino. E o demônio o fazia espumar, ranger os dentes. O demônio o violentava. O demônio fazia coisas terríveis com aquele menino. Jogava ele no chão. E a Bíblia conta que muitas vezes o demônio jogou na água e no fogo e queria matar aquele menino. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus tinha passado a noite orando. E Jesus desceu do monte. E quando Jesus chegou no meio da multidão, que tinha juntado uma multidão muito grande, os escribas, aqueles homens que escreviam a lei, que eram homens que entravam na casa dos reis, dos faraós para escrever as histórias, eles estavam discutindo com os discípulos. E os discípulos não podiam expulsar aquele demônio. Quem sabe os escribas estavam até rindo deles. E Jesus perguntou para os escribas, o que é que vocês estão discutindo com ele? Aí Jesus expulsou o demônio daquele moço. E passou o dia. E de noite, quando chegou em casa, os discípulos conversando com Jesus, tocaram no assunto. E perguntaram a Jesus, mestre, por que nós não tivemos condições de expulsar o demônio? E o mestre disse, esta casta não pode se sair, senão com jejum e oração. Esta casta só sai com jejum e oração. Irmão, volta para Jesus. Se tem muito tempo que você não jejuma, começa um jejum pequenininho. Começa fazendo de pouco em pouco, mas ora em jejum,
Oferta alguma coisa ao Senhor. Quando for ofertar, não vai comer uma feijoada. Come uma comida levinha para preservar o seu corpo, cada um conforme propôs no coração. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Mas não deixa de vestir essa arma poderosa contra as astutas ciladas do diabo. Aquele menino, quem sabe alguém ficava perguntando quem pecou, ele, o pai ou a mãe, para que uma criança fosse endemoniada. Mas não é hora de perguntar, é hora de jejuar. É hora de levar diante do Senhor essa aflição. Se ela não é sua, tem tantos ao seu redor afligido. Ora em jejum. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.